Então, bom dia a todos. Hoje vai ser nossa provinha. Vou compartilhar com vocês aqui um quadrinho branco e vamos meter bronca aqui. Olha só. Então, vamos fazer uma revisão geral aqui. Não ia fazer isso, não. Prefiro fazer revisão com exercício, né? Então, se alguém teve alguma dúvida em exercício aí, me mande aí no chat, tá? Pra gente fazer. Vamos primeiro para falar de cilindro, né? Cilindro. Que a gente tem a área total, né? Área total. E como é que eu escrevo a área total de um cilindro? Eu tenho aí que a área total vai ser igual a π, né, r quadrado, que é a área da base, vezes a altura. Então, πr ao quadrado h é minha área da base vezes a altura. Desculpa, eu fazendo besteira aqui. Vai ser minha área da base, né? E eu tenho duas bases, então tenho 2πr quadrado, né? E vai ser minha área lateral. Lembrando que minha área lateral é a planificação, né, de um retângulo, né? A planificação da minha área lateral, então é um retângulo. Então vai ser o comprimento, que é 2πr, vezes o meu h. Né? Então eu posso resumir aqui minha fórmula, se eu colocar o 2πr em evidência, vai ficar 2πr que multiplica r mais h. Né? Isso aqui eu tô todo mundo cansado de saber. Se eu quiser o volume do meu cilindro, o volume do meu cilindro vai ser a área da base vezes a altura, né? Vai ser a área da base vezes a altura. Portanto, né, se eu tiver área da base, meu volume, que vai ser a área da base, que é πr quadrado, vezes a minha altura, esse aqui é o meu volume. E aí eu já defino já duas coisas aqui na minha revisão para cilindro, beleza? Tá aí. E aí, se eu não quiser saber sobre o cilindro, se eu quiser saber sobre o cone, né? O cone ele já é mais chatinho, né? Porque ele tem aquela ponta. E como é que eu defino a minha área total do cone, né? Minha área total do cone vai ser o quê? Vai ser a área da base, eu tenho só uma base, então πr quadrado, mais a área lateral. E a área lateral, vocês têm que lembrar, gente, que é πrg, tá? Então é πrg. Lembrando que G é o apótema do cone, tá? É aquela medida geratriz que a gente chama, a geratriz do cone. Beleza. Aí eu tenho aqui o PRG, né? Que é basicamente o raio da face lateral. E se eu quiser, por exemplo, o volume de um cone, né? O volume do cone vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, o volume do cilindro, né? Basicamente, πr ao quadrado vezes h dividido por 3. E esse é o volume do meu cone. Né? Juan, a gente tem aqui os troncos, né? Troncos. Se eu tiver o tronco, eu vou ter como volume do tronco, né? A altura do tronco, né? A altura do tronco vezes π, que multiplica raio maior ao quadrado mais o raio menor ao quadrado mais a multiplicação dos dois raios. Isso tudo dividido por 3, tá? Então, isso tudo dividido por 3. Vou colocar aqui a divisão por 3. Então, essa seria aqui o volume do meu tronco. A gente tem também a expressão para volume, né? Para a área, na verdade, deixa eu ver. Então, Hermes, aqui que tá. Não precisa da raiz, né? Por quê? Porque, ó, vamos lembrar aqui, ó. O volume do tronco, ele não é a altura do tronco dividido por 3, né? Que multiplica a área da base maior mais a área da base menor mais a raiz quadrada da multiplicação das duas áreas. Né? Isso na pirâmide. Quando a gente vem para cá, nesse termo aqui especificamente, que eu quero mostrar para vocês, eu vou ter a raiz quadrada de quem? De πr quadrado
vezes π rzinho quadrado. Π vezes π dá π ao quadrado. Né? Aqui vai ficar π ao quadrado, Ralzão ao quadrado, Rzinho ao quadrado. Quando eu extrair a raiz disso, ó, vai ficar de todo mundo, né? Então ficaria π Rzão vezes Rzinho. Como eu coloquei o π em evidência, que está aqui fora, ó, aí o π ficou em evidência, aí por isso que eu só deixo só RR aqui. Tá? Por isso, gente. Opa. Beleza. O pessoal fala, beleza, Creuza. Não sei se é da época de vocês, mas na minha época o pessoal falava ainda. Beleza, vamos lá. Perguntaram, e o tronco de cilindro? Primeiro a gente tem que lembrar o que é um tronco de cilindro, né? O tronco de cilindro, ele vai ter uma figura tipo assim, ó. Eu vou ter uma altura aqui, eu vou ter uma altura aqui, eu tenho minha base circular, certo? Eu tenho minha base circular. E eu vou ter aqui uma ligação dos dois aqui, né? Isso aqui. Então, isso seria um tronco de um cilindro. Eu tenho um cilindro ali que ele foi cortado, né? Como é que eu defino o meu volume do tronco? Vai ser a medida média, ó. Eu tenho aqui a altura menor, tenho aqui a altura maior. Então, nessa altura aqui do volume, eu vou considerar quem? A altura média, que é quem? A altura maior mais a altura menor dividido por 2. E é isso. E acabou. Beleza? Tranquilo aí? Então, a maior parte das questões ela vai estar baseada nisso, gente, nesses exercícios. Aí a gente vai para esferas, né? Aí a gente vai para esferas. O que a gente vai definir aqui em esferas? Deixa eu apagar isso aqui que ficou feio. Lembra de anotar aí, viu? Anotar tudo isso aqui numa folhinha, que já serve como um auxílio aí na hora que vocês estiverem fazendo a prova, para não ficar perdendo muito tempo. Aí a gente vai para esferas, né? Vamos lá para esferas. Em esferas, gente, o que a gente vai ter de especial assim em esferas? Basicamente nada, tá? Por quê? A esfera, se a gente quiser determinar a área total, né? A área total da esfera, né, a gente viu lá, mostrei para vocês as fórmulas, seria igual a quem? 4πr². Acabou. Não tem questionamento. E o volume? Como é que seria o volume da esfera? O volume da esfera seria essa área da esfera vezes a altura, que seria o próprio raio, dividido por 3. Né? Então, beleza. Então, a área da esfera, que é 4πr², né? Como eu vou multiplicar com a altura, que é o próprio raio, então vai ficar r ao cubo, dividido... Deixa eu colocar um pontinho aqui. Dividido por 3. Então, a gente resume nossa fórmula da esfera a isso aqui. 4/3 de πr ao cubo. E esse é o volume. O que vocês precisam saber de importante, gente? É razões de proporção, que a gente traz lá do primeiro ano, tá? Por quê? As razões de proporção... Deixa eu aumentar isso aqui. As razões de proporção, elas vão me definir o quê?
elas vão me definir, né, a proporção linear, né, a proporção linear, ou seja, se eu pegar lá a medida do raio da esfera, isso, gente, serve para qualquer figura proporcional, tá? Um raio da esfera maior dividir pelo raio da esfera menor, isso me dá um valor K, eu tenho que essa proporção ela é linear. Se eu fizer a proporção de área, eu vou pegar a área da esfera maior e dividir pela área da esfera menor, e seria a mesma coisa de que fazer a proporção linear e fazer K ao quadrado, tá? É a proporção de área. E a proporção de volume, ela me daria que eu faria o volume maior dividido pelo volume menor. E isso me daria a razão linear, certo? Elevada ao cubo. Então, é isso que a gente precisa saber aqui para a nossa prova de hoje. Basicamente, né? Tá bem simples. E eu queria saber se teve alguma dúvida nos exercícios, gente, que isso que importa, né? Porque se você não sabe aplicar isso, e aí? Lembrando, né? Lembrando, essa aqui são as fórmulas dessa parte, né? Só que eu posso ter, lembra que eu posso ter que montar um cone, eu posso montar um cone aqui, e nesse cone que eu montar, eu tenho que achar algumas medidas, né? E para achar essas medidas, eu precisaria calcular o quê? Eu precisaria utilizar aí de Pitágoras, certo? Olha só, teria minha altura, né? Teria o meu raio e teria minha geratriz. Minha geratriz aí. E isso faria com que eu fizesse Pitágoras. Na circunferência, na esfera, se eu quiser a área de alguma seção, ou o que eu penso? Olha só, tenho aqui a minha esfera, vamos supor que eu tenho a medida do meu raio, né? Se eu quiser a área da minha seção, eu preciso calcular o quê? Olha só, essa medida aqui, né? Não está no centro ali não, mas a gente coloca no centro. Essa medida aqui, certo? Que também é meu raio, e eu precisaria calcular essa medida aqui, né? Que seria o meu raiozinho da minha seção ali. Eu teria aqui, ó, o raiozinho, o raiozão, que seria o raio da própria esfera, e aqui seria a distância do centro à minha seção. Lembrando que essa seção aqui, gente, é essa região delimitada aqui, ó, que eu faria uma circunferência aqui para ver a área dessa seção, tá? No mais, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida em exercício, gente. Cilindros e cones, questão 3, página 70. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui com vocês. Cilindros e cones, questão 3, página 70. Aqui está na parte de esferas, vou deixar aberto aqui, vou abrir uma nova guia. Cilindros e cones, vamos lá, frente C, capítulo 7. C7, cilindros e cones. Eu já estou com a questão aberta aqui, tá? Eu só estou abrindo aqui para todo mundo acompanhar. Página 70. Parece que sabe, né, gente? Olha só, abriu certinho. Então, essa aqui é a questão. Ele fala assim, ó, se as áreas laterais de dois cilindros equiláteros, respectivamente 16 π centímetros quadrados e 100 π centímetros quadrados, então seus volumes em centímetros quadrados são respectivamente
Então, vamos primeiro lembrar o que é um cilindro equilátero, né? Um cilindro equilátero. Vou deixar aqui no meio da tela para não atrapalhar a questão. O que é um cilindro equilátero, gente? Alguém sabe me dizer aí? Alguém sabe me dizer o que é um cilindro equilátero? Alguém? Então, a altura vai ser igual a 2R, tá? Isso aí mesmo, vocês acertaram. Isso aí. Então, ó, eu tenho aqui a minha altura igual à medida do diâmetro. Então, falaram assim, ó, uma das respostas foi, quando o raio vale igual à altura? Não, tá? Não é quando o raio vale igual à altura. É quando a altura vale igual a 2R. Então, eu estou falando que essa medida aqui, ó, essa medida aqui é igual a essa medida aqui. Então, o diâmetro tem que ser igual à altura, tá? Beleza, vamos lá. Ele falou que a área total, né, na verdade, a área lateral desses dois cilindros, a área lateral, é 16 π centímetros quadrados e 100 π centímetros quadrados. Então, vamos calcular aqui. Vou fazer de azul mesmo. A área lateral não vai ser 2 πr vezes h, né? O comprimento vezes h, e o h não é 2r? Então, eu estou falando que isso aqui é igual a quanto? 16 π. Certo, gente? Estão acompanhando? Então, ó, 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho 4 πr quadrado é igual a 16 π. Então, significa que se eu passar o 4 dividindo, vai ficar 16 dividido por 4 dá 4, π dividido por π dá 1. Então, r ao quadrado vai ser igual a 4 para o primeiro cilindro, certo? Então, o valor de r vai ser igual a 2. Tranquilo até aqui? Se eu quiser descobrir o volume desse cilindro não seria a área da base, que é πr ao quadrado. Então, π vezes r ao quadrado dá 4, π vezes a altura, que é 4, né, 2r. Então, o volume seria igual a 16 π. Certo? Todo mundo acompanhou? Então, esse seria o volume do primeiro em centímetros cúbicos. Provavelmente aqui a gente já tinha nossa resposta, né? Alternativa C. Se as áreas laterais de dois cilindros equiláteros são respectivamente, então seus volumes, então é isso mesmo. Juan, quero achar o segundo. Quer achar o segundo? Então vamos fazer. Então, ó, a área lateral, que é 2πr vezes 2r, é igual a quanto? 100 π. Beleza, então o que eu faço? Ó, vai ficar π simplifica com π, vai ficar 100 dividido por 4, que dá 25, né? Então, r ao quadrado é igual a 25, logo o meu r vai ser 5. Se eu quero calcular o meu volume, vou fazer o quê? Π r ao quadrado, então r ao quadrado 25, π r ao quadrado, vezes h, que é 10. Então, 10 vezes 5, 250, o volume vai dar 250 π. Beleza? Olha aí, ó, certinho as alternativas que a gente tem. Mais alguma dúvida, gente? Sem dúvidas nenhuma para a nossa prova? Ótimo. Ótimo, ótimo.
Sério que vocês não têm dúvida nenhuma? Nenhuma questão que vocês fizeram, tiveram dificuldade, conseguiram fazer tudo? Como vocês conseguiram fazer tudo, então eu vou continuar com a nossa matéria, tá? Então vamos lá. Estamos aí na frente C, capítulo 8. Vamos continuar nossa matéria de cilindros e cones e vamos falar aí sobre fuso e cunha esférica, tá? Olha só. Fuso e cunha. Vamos lá. Quando a gente fala de fuso e cunha, a gente vai falar o quê? A gente pode considerar que o fuso ele seria a casca da laranja e a cunha esférica seria o miolo. Então, é basicamente isso. Se eu quero calcular o fuso, eu quero calcular a casca, no caso seria a área. Se eu quero calcular a cunha, seria aqui, ó, essa parte, né? No caso, essa parte seria o volume da questão. O volume dessa parte aqui com um determinado ângulo. Então, como eu faria isso? Regra de 3, gente. Então, se tiver lá um ângulo de 30 graus, o seu fuso, significa que é 30 graus de 360 de uma circunferência. Então, ó, se na minha esfera a área total é 4πr quadrado e tem 360 graus, então significa que se eu tiver um ângulo alfa, eu vou ter o quê? Eu vou ter a área do meu fuso, né? Então, a área do meu fuso, simplificando, vai ser o quê? Alfa sobre 90 vezes πr quadrado. Eu não nem costumo utilizar muito essa expressão, por quê? Porque eu penso assim, ó, a esfera total é isso aqui, 4πr quadrado. 4πr quadrado. Se eu tiver 90 graus, significa que eu tenho 1/4 da esfera. Se eu tiver 30 graus, significa que eu tenho o quê? Menos ainda, eu tenho 1/6 da esfera. Então, eu sempre costumo fazer assim, né? Eu utilizo essa regra de 3. Né? Uma esfera completa, então 30 graus. Faço sempre essa regra de 3, eu consigo achar facilmente, sem precisar ficar decorando mais fórmulas. Né? Eu tenho aqui a fórmula para o ângulo em graus e tenho a fórmula para o ângulo em radiano. Em radiano ficaria assim, ó, 2 alfa vezes r quadrado. E acabou. Né? Essa seria a área do meu fuso. Na cunha, para descobrir o meu volume, né, o que eu faria? Mesma coisa, gente. 360 graus, que é a minha circunferência completa, ela tem um volume de 4/3 de πr ao cubo. Né? Então, o volume da minha cunha seria multiplicar cruzado aqui, fazer uma regra de 3, literalmente, e eu acharia essa expressão aqui. Só que eu vou perder tempo com isso? Normalmente, não. Pera aí, gente. Tem alguma pessoa que deve estar tocando a campainha desse jeito. Olha só. Então, eu tenho aqui o meu 360 graus, né? Seria minha circunferência completa, né? E eu tenho aqui, ou seja, 4/3 de πr quadrado, πr ao cubo, né? Meu volume. Ah, e se eu tiver 90 graus? Se eu tiver 90 graus, gente, significa que eu tenho 1/4 da circunferência. Então, calculo isso aqui e divido por 4. Né? Eu não vou ficar me fazendo assim tanta perder tanto tempo para tentar lembrar uma fórmula que eu posso resolver com regra de 3, tá? Que eu posso resolver com proporção. Ah, se uma esfera é isso, então metade da esfera vai ser isso, né? Pego o valor e divido por 2. Né?
Eu não costumo perder tanto tempo com isso, mas vocês lembram que vocês podem fazer com regra de 3, tá? E aqui a gente tem alguns exercícios resolvidos, né? Por exemplo, ele pega uma melancia e divide em 12 partes iguais, né? Então ele já falou, ó, a melancia tinha um raio mais ou menos de 15 centímetros, né? Determinar o volume de cada fatia. Então qual seria o volume de cada fatia? A gente calcula o volume total, né? O volume da esfera, e divide por quanto? Por 12. Acabou, não tem muita dor de cabeça. Olha só, ele faz aqui tudo, ó, mas na verdade é eu pegar o meu volume da esfera e fazer o quê? Dividir por 12 que eu vou achar a minha resposta, certo? Então, olha só, na questão 5, eu pego aqui, ó, o movimento de rotação da Terra em torno do seu eixo possui um período de 24 horas. E por convenção, sua parte foi dividida em 24 partes, no formato de fusos esféricos, que são denominados fusos horários, né? Observe na ilustração a seguir. Então, a gente já está entrando um pouquinho na geografia, olha só. Determinar a área compreendida entre dois meridianos, e ele fala, considere a Terra esférica de raio 6.400 quilômetros. Então, gente, se a gente quer determinar a área compreendida entre dois meridianos, eu estou falando aqui, ó, a gente tem, cada meridiano é essa linha aqui. Né? Cada meridiano é essa linha aqui. Então, ele quer saber a área compreendida entre dois meridianos. Qual seria a área da Terra só nesse pedacinho entre um meridiano e outro? Eu poderia fazer isso, gente, simplesmente calculando a minha área da Terra, né? Seria 4 vezes π vezes r ao quadrado, então ficaria isso aqui ao quadrado, 6.400 ao quadrado, olha. E como eu tenho 24 partes, o que eu faria? Dividiria por 24 e acharia a minha resposta. Então, quando eu faço essa conta aqui, ó, divido por 24, vou achar que a área de cada fuso é isso aqui, ó. Certo? Ou seja, eu estou querendo uma de 24 partes, igual na melancia. Na melancia eu estava querendo uma de quantas partes? De 12 partes. Vamos para a questão 6. Na questão 6, ele fala assim, ó, considere um queijo suíço no formato de bola que será vendido em fatias no formato de cunha esférica. Contudo, cada fatia deverá ser revestida em plástico para garantir a boa qualidade do produto. Determinar a quantidade mínima de plástico usada para revestir cada fatia, sabendo que o queijo foi dividido em 8 partes e que o raio deste queijo possui 10 centímetros. Vamos pensar aqui. A questão ela já é até mais legal, porque não é só você pegar e dividir. Por quê? Você tem que pensar um pouquinho. Se você vai cobrir um queijo, né? Então, ó, você vai cobrir o queijo, você vai cobrir essa parte aqui. Essa parte é uma esfera, né? Você tem o outro lado, né? Que também é uma esfera, né? Metade de uma esfera aqui. Então, você tem uma esfera, né? Você tem uma esfera que é 4πr quadrado, mais a parte exterior, né? Então, ele pediu o quê? Determinar a quantidade mínima de plástico para revestir cada fatia, sabendo que foi dividido em 8. Então, significa que eu vou ter uma circunferência mais 1/8 de uma circunferência. Por quê? Porque ó, a circunferência toda, e se eu quero calcular só essa área laranja forte aqui, eu vou ter 1/8 dela, certo? Então, 1/8 dessa circunferência aqui, posso calcular fazer minha conta aqui, né? Vai ser 4 simplifica, vai ficar dividido por 2, né? Então, πr quadrado mais 4πr quadrado. Ele falou que o raio é quanto? O raio é 10 centímetros. Então, 10 ao quadrado, 100 dividido por 2, 50. Né? R quadrado, 100 vezes 4, 400. Então, eu tenho 450π. Né? 450π, quando eu somar aqui.
Beleza, somando o meu 450π, ele não pediu para considerar π como 3, então essa seria minha área aí. Então ele pegou, ó, fiz um conto errado, gente. 100 ao quadrado, né, dividido por 8 aqui dá 50. E ele pegou a segunda parte aqui, que seria a área interna, ó, seria 2 vezes... Oh, fiz errado aqui, ó. Não tem aquele 4 não, que eu coloquei, porque 4 seria a área de toda a esfera. Eu tenho ali a área só de um círculo, tá? Então, seria mais... Acabei me confundindo, ó. Essa área aqui é um círculo, tá vendo? Não uma esfera, é um círculo. Completando com a outra área, é outro círculo, que seria πr², né? Só isso aqui. Então, isso daria 100 π centímetros, no total teria 150 π centímetros quadrados. Então, essa é a definição de fuso e cunha, né? O fuso é o quê? Eu quero calcular a casca, a cunha é a parte de dentro, né? O volume. A gente tem algumas questões de aprendizagem aqui, né? Que aí se perguntar, Juan, vai cair fuso e cunha na prova? Se eu coloco, gente, pensa aí, se eu coloco uma circunferência pela metade aqui, ó, vamos colocar, coloquei metade da circunferência aqui, tá para fora. Vocês concordam comigo que isso aqui, essa parte que tá para fora, se eu pedir a área dela, eu estou pedindo o fuso? E se eu pedir o volume dela, eu estou pedindo a cunha? Então, tecnicamente, eu estou pedindo aí fuso e cunha na prova, tá? Ele me dá duas questões, né, me traz algumas questões aqui para a gente resolver, e ele fala assim, ó, determine em cada caso a área do fuso e o volume da cunha associada a cada ângulo indicado. Então, olha só, eu tenho aqui um raio de 5 com um ângulo de π/3. Né? Posso transformar esse ângulo em radianos? Posso. Né? Lembrando que a fórmula com ângulo em radiano ficaria 2 vezes o ângulo em radiano vezes r². Então, rapidinho eu conseguiria calcular isso aqui, ou poderia transformar e calcular, né? Por exemplo, 4πr², como eu tenho π/3, gente, π/3 dá quantos graus? Dá 60 graus. Então, significa que eu só quero 1/6, né? 1/6 dessa circunferência. Por quê? Na circunferência eu tenho 6 partes, assim, 6? Espera que eu buguei. 6 partes de uma circunferência, 6 partes de 60 graus. Então, só quero 1/6 dessa circunferência, de raio 5. Então, ó, simplificando, eu faria 5², 25. 4/2 vai ficar só sobre 3. Π, né? Ó, se eu simplifico aqui por 2, ó, fica 50 π/3. Essa é a minha área em centímetros quadrados. Se eu quiser calcular esse cara aqui, o que eu posso? Posso fazer essa simplificação. Ó. 6², 36. 36 vezes o ângulo em radianos, π/12, vezes 2. Né? Então, simplificando aqui, ficaria 2, simplifica com 12, dá 6. 6 simplifica com 6, fica aqui em cima 6. Né? Então, essa área aqui seria 6 π centímetros quadrados. A diferença entre fuso e cunha. Qual é a diferença entre fuso e cunha? Só para a gente terminar e finalizar essa ideia. Ó. Fuso é a casca. Pensa, fuso é a casca da laranja. Cunha é a parte de dentro. Então, quando ele fala fuso horário, ele está querendo saber a diferença entre aquelas áreas, né? Fuso horário. Lembra assim, ó, fuso horário não é a diferença entre uma região e outra. Então, pense em área. Se eu quiser cunha, é a parte de dentro. Fechou? Conseguiram entender direitinho?
Galera, alguma dúvida nisso aqui? Alguma dúvida nas questões? Alguma coisa que possa ajudar vocês? Estou perguntando que vai falando assim, vai ter dúvida na hora da prova. Você ajuda? Ajudo, sim. Inclusive, vocês vão me encontrar na hora da prova. Ai. Gente, alguma coisa? Aí, ó, eu já passei uma atividade para a semana que vem, né, de esferas que fala sobre razão, tá? É a questão da sessão Enem número 3. Para quem quiser resolver, ela já está aí lá no amanhã, ela já vai para segunda-feira, né? Segunda-feira ela entra lá no sistema de vocês para vocês resolverem as atividades da semana que vem. Mas teve gente que não resolveu nem dessa semana ainda, né? Então, mais alguma coisa, galera? Gente, era isso, tá? Então não tem mais muita coisa para falar, não. A gente explanou todos, a gente fez praticamente todos os exercícios de cone e cilindros, tá? Fizemos boa parte dos exercícios. Na verdade, fizemos todos de aprendizagem, né? Até a parte que a gente estudou. Então, se não tá com dúvida, é porque tá tudo tranquilo. Olha só, dá uma olhadinha nesse exercício aqui, ó. Esses aqui a gente não fez. Os últimos três que eu pedi para vocês fazerem, a gente fez até aqui. Eu pedi para que vocês fizessem esse, 11, 12, 13, né? E se vocês não tiveram dúvida nessas questões, gente, então tá tudo tranquilo, vocês vão super bem na prova, sem dificuldade nenhuma, tá? Então por hoje é só, vou encerrar nossa aula por aqui. Almocem bem, fiquem tranquilos, façam uma boa prova e até a aula de terça-feira, beleza? Ó, beijos de luz. Falou.